Em nossas próprias vidas, confiar no tempo de Deus nos encoraja a adotar uma abordagem semelhante. Não é simplesmente esperar, mas engajar-se ativamente na fé, sabendo que Ele nos guiará pelos melhores caminhos, nos momentos mais oportunos, mesmo que não entendamos ou concordemos inicialmente com o ritmo ou a direção. Quantas vezes nos tornamos impacientes com o ritmo de Deus, especialmente quando nossos planos enfrentam atrasos? Tendemos a esquecer que os atrasos não são necessariamente negações. Muitas vezes, são pausas divinas onde Deus molda nosso caráter, preparando-nos para as bênçãos que virão. A paciência não é apenas sobre esperar, é também sobre manter uma boa atitude enquanto esperamos. Considere a conhecida história de Abraão e Sara. Apesar da promessa de Deus, Sara encontrou-se estéril por muitos anos. Em Gênesis 18, versículos 10 a 14, Deus os assegura que no tempo determinado Sara teria um filho. A história deles é um testemunho de que as promessas de Deus se cumprem no seu tempo determinado, que é sempre o tempo perfeito. Sua paciência foi severamente testada, mas a fé duradoura deles levou ao nascimento de Isaque, através do qual inúmeras gerações foram abençoadas. O Novo Testamento ecoa este tema de confiar no tempo de Deus em João 11, versículos 3 a 6. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava. Esse atraso, por mais perplexo que possa parecer, preparou o cenário para um de seus maiores milagres, a ressurreição de Lázaro dos mortos. Aqui, Jesus nos ensina que o tempo de Deus, mesmo em situações críticas, visa uma glória maior e uma revelação mais profunda do seu poder. A oração é crucial enquanto buscamos abraçar o tempo de Deus. Ela alinha nossos corações ao coração de Deus, ensinando-nos a esperar não apenas com expectativa, mas com paz. Filipenses 4, versículo 6 nos encoraja: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Através da oração, encontramos a força para confiar no tempo perfeito de Deus, mesmo quando ele se estende além do nosso entendimento. Também é essencial cultivar um coração grato durante períodos de espera. Um coração agradecido vê cada dia como um presente e cada atraso como uma oportunidade para crescimento. A gratidão muda nosso foco do que nos falta para a abundância que já possuímos em Cristo, fortalecendo nossa confiança em seu tempo. Nos momentos de dúvida, lembremos-nos da fidelidade de Deus no passado. Assim como Deus foi fiel a Abraão, Moisés, Sara e incontáveis outros, Ele permanece fiel a nós hoje. Seu histórico é impecável e suas promessas são certas. Esta recordação de sua fidelidade serve como uma âncora espiritual, mantendo-nos firmes em tempos de incerteza. Confiar no tempo de Deus também exige que renunciemos ao controle. Desafia-nos a entregar nossos planos, nossos cronogramas e nosso desejo por resultados imediatos. Meus amigos, a entrega não é um sinal de fraqueza, é um ato de maturidade espiritual, reconhecendo que servimos a um Deus cujos caminhos são mais elevados que os nossos, como nos lembra Isaías 55, versículo 9. À medida que aprendemos a confiar no tempo perfeito de Deus, experimentamos uma paz profunda que supera todo o entendimento. Esta paz protege nossos corações e mentes, mantendo-nos pacientes e esperançosos enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. E agora voltemos nossa atenção para as bênçãos de seguir a liderança de Deus. Quando escolhemos seguir a liderança de Deus, alinhamo-nos com seu plano divino, posicionando-nos para receber todo o espectro de bênçãos que Ele tem reservado para nós. Esse alinhamento não é apenas sobre seguir um caminho, mas sobre abraçar um modo de vida que é rico em profundidade espiritual e realização. Reflitamos sobre a história que está contida no livro de Ruth. Sua decisão de seguir Noemi para uma terra estrangeira foi um salto de fé. Ao escolher se apegar a Noemi e ao seu Deus, Ruth entrou em uma linhagem que eventualmente incluiria o rei Davi e finalmente Jesus Cristo. Sua história exemplifica as profundas bênçãos que vêm de seguir a liderança de Deus, mesmo quando isso leva a territórios desconhecidos e desafiadores. Em nossas vidas, seguir a liderança de Deus muitas vezes requer que façamos escolhas difíceis.
escolhas que podem não fazer sentido para os outros. Como Ruth, podemos ser chamados a deixar para trás o que é confortável e familiar para abraçar as promessas de Deus. Este passo de fé é crucial, pois são nesses momentos de obediência que Deus desdobra suas maiores bênçãos. A jornada do apóstolo Paulo, como descrita em Atos, é outro poderoso exemplo das bênçãos que seguem a obediência. Apesar de enfrentar prisão, naufrágio e incontáveis perigos, o compromisso inabalável de Paulo em seguir a liderança de Deus resultou na propagação do Evangelho por todo o Império Romano. Seus julgamentos foram muitos, mas suas vitórias espirituais e as igrejas que ele plantou permanecem como um testemunho do poder da orientação divina. Meus amigos, as Escrituras são claras. Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Hebreus 11, versículo 6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Seguir a liderança de Deus com um coração cheio de fé abre a porta para essas recompensas, abrindo avenidas de bênçãos que nunca poderíamos imaginar. Seguir a liderança de Deus também traz uma paz e alegria interiores que não podem ser encontradas em outro lugar. Filipenses 4, versículo 7, fala da paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um resultado direto de alinhar nossa vontade com a vontade de Deus, sabendo que Ele está no controle e que seus planos são sempre para o nosso bem. Confiar e seguir a Deus também cultiva resiliência em nós, à medida que enfrentamos obstáculos e desafios. Nossas raízes espirituais se aprofundam, fortalecendo nossa fé e nossa dependência de Deus. Assim como uma árvore com raízes profundas resiste à tempestade, nossa firmeza espiritual nos permite suportar as provações da vida com graça e coragem. Além disso, seguir a liderança de Deus nos permite servir como faróis de luz e esperança para aqueles ao nosso redor. Nossas vidas se tornam testemunhos da bondade e fidelidade de Deus, inspirando outros a buscá-lo e seguir seu caminho. Mateus 5, verso 16 nos encoraja: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, nossa obediência tem um efeito cascata, impactando vidas além do nosso círculo imediato. Em momentos de dúvida ou medo, lembre-se das promessas das Escrituras. Josué 1, verso 9 nos comanda: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Esta promessa nos tranquiliza de que, ao seguir a liderança de Deus, nunca estamos sozinhos. Sua presença nos acompanha a cada passo do caminho. Conforme abraçamos as bênçãos de seguir a liderança de Deus, também devemos estar atentos ao chamado contínuo para aprofundar nosso relacionamento com Ele. Cada passo que damos em obediência é um passo mais próximo de entender o coração de Deus e de experimentar a plenitude da vida que Ele oferece. Meus amigos, enquanto refletimos sobre as extraordinárias bênçãos que vêm de seguir a liderança de Deus, que seus espíritos sejam elevados e seus corações encorajados. Que esse conhecimento fortaleça sua resolução de caminhar no caminho que Deus traçou para você, confiando que cada passo à frente é um passo em direção a maiores bênçãos. Portanto, olhemos para frente com esperança e antecipação às bênçãos que nos aguardam enquanto seguimos a liderança de Deus. Que você seja preenchido com a coragem de dar um passo de fé, a paciência para esperar no seu tempo e a sabedoria para discernir sua voz em sua vida.